Você sabia que muitos concurseiros se sabotam sem nem sequer perceber? É isso mesmo, o jeito que você está estudando agora pode ser justamente o que está impedindo o seu progresso. E hoje eu vou te mostrar 5 erros na forma de estudar que estão sabotando a sua aprovação. E o mais importante, eu vou ensinar como corrigir cada um desses erros para você parar de se sabotar sem perceber. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o último erro é o mais comum, que passa despercebido até por concurseiros mais experientes e pode estar te atrapalhando também. Então bora conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e junto do meu amigo Diego, criamos esse canal para te ajudar a conquistar a sua aprovação. E agora vamos direto ao ponto. Sabe aquele estudo desorganizado, sem rumo e sem objetivo claro? Esse é um dos maiores motivos que levam concurseiros a perderem tempo e, pior, desanimarem e desistirem dos estudos. Então, se você não tem um plano de estudo, você pode realmente estar se sabotando. Estudar sem planejamento é como você tentar montar um quebra-cabeça, mas sem aquela imagem final que fica na caixa do quebra-cabeça, sabe? Você vai juntando as peças, mas sem saber qual que é o desenho final, vai ficar estranho, tudo vai parecer confuso, tudo vai parecer frustrante e no final fica quase impossível você conseguir montar aquele quebra-cabeça. Então, para evitar que isso aconteça, você precisa de um cronograma de estudos que seja claro. Um cronograma claro, ele te mostra o que estudar, em que ordem estudar e até quando estudar. Mas não adianta você criar algo que vai ser também impossível de você seguir. Um bom plano de estudos, ele precisa ser realista também. Então, se você às vezes só tem 2 horas livres por dia, então organize essas horas de forma inteligente, priorizando as matérias mais importantes do seu concurso. E especialmente se você está começando agora, o ideal é você estipular metas que sejam pequenas mesmo nesse início de estudo, para você não se sobrecarregar. E um jeito fácil de você fazer isso é você dividir o conteúdo em metas que sejam semanais. Por exemplo, ao invés de você falar para você assim, eu vou estudar direito administrativo de forma genérica, tenta definir alguma coisa mais específica, como por exemplo, essa semana, nos dias X, Y, Z, eu vou estudar os tópicos, aí tu escolhe tópicos específicos, tais e tais de direito administrativo, por exemplo, atos administrativos, poderes, sabe, da administração, enfim. Aí você depois vai resolver 10 questões de cada um desses tópicos depois do seu estudo. Então você tem que ser específico, definindo cada tópico da matéria que você vai estudar em cada dia. Isso te ajuda a ver o seu progresso e também vai manter a sua motivação lá no alto. Então, isso é importantíssimo na organização do estudo. E agora que você já sabe como organizar seu estudo, então vamos falar sobre um outro erro que todo mundo comete, que é o seguinte: você estudar o conteúdo e esquecer. E é isso, porque normalmente as pessoas esquecem, não é por acidente, as pessoas esquecem o conteúdo porque elas estão cometendo um erro aí na administração dos estudos. Normalmente isso é falta de revisão. Sem revisão, tudo que você estudou pode sumir da sua memória. Aliás, pode não, se você não revisar, com certeza vai sumir da sua memória. É o que a gente sempre fala por aqui: se você não revisou, você não estudou. Então agora eu vou te mostrar como evitar esse erro e você realmente conseguir fixar o conteúdo e nunca mais esquecer as matérias que você estudou. Mas antes até da gente continuar, já que a gente está falando aqui de não esquecer, né, as coisas, não esquece também de já aproveitar e dar uma curtida aqui nesse vídeo, especialmente se as dicas que a gente falou até aqui já te ajudaram, e também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Dessa forma você não perde nenhuma dica para você conseguir melhorar os seus estudos cada vez mais. E essas dicas aqui que a gente dá são sempre dicas que vão adaptar os seus estudos à sua realidade. Vão ser dicas que vão te ajudar muito, beleza? Então, like, você já não vai esquecer, tranquilo? Mas quantas vezes você já se dedicou ao estudo, achou que tinha aprendido, mas depois você percebeu que não lembrava de mais nada? Se isso já aconteceu com você, saiba que é provável que você realmente esteja se sabotando. O cérebro, ele precisa de repetição para entender que uma informação, ela é importante para a gente. Então, se você só lê ou assiste uma aula e depois nunca mais revisa, nunca mais volta nela,
Ainda que você tenha entendido aquela matéria, o seu cérebro, ele vai entender que aquilo ali não é importante e que pode ser descartado, porque você assistiu aquilo ali, você viu, mas depois você nunca mais viu de novo. Então, ele vai entender que aquilo não é importante. Qual que vai ser o resultado? Você perde mais de 70% do que você estudou em pouquíssimos dias. E qual seria a solução? A solução é simples, é você simplesmente revisar e usar as matérias que você estudou ali como um reforço, né, do que você aprendeu. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer resumos, você vai criar mapas mentais, sempre que possível. Você também vai explicar aquela matéria para si mesmo, como se você estivesse explicando aquela matéria para alguém. E por que que também os resumos e mapas mentais eles são tão importantes? Porque quando você escreve ou fala também, né, no contexto de a gente estar explicando, né, para gente o que você aprendeu, isso ativa várias áreas, mas várias áreas do nosso cérebro que normalmente não são ativadas. Isso vai ajudar a fixar o conteúdo e manter ele na memória de longo prazo. Então, um bom plano de revisões, um bom planejamento de estudos que englobe as revisões, vai fazer toda a diferença no seu estudo. Então, comece revisando o conteúdo no dia seguinte ao estudo. Por exemplo, 24 horas depois, você vai lá e faz uma revisão. Aí depois, faz uma outra revisão geral de tudo que você viu ao longo daquela semana no final de semana. Aí, por fim, você faz uma revisão mensal também. E outra dica é você tentar revisar mentalmente as coisas sempre que você tiver uma oportunidade. Por exemplo, enquanto você espera numa fila, ou então quando você está no transporte público, tenta relembrar de cabeça os principais pontos, né, do tema que você estudou, às vezes de uma forma recente, ou então até outros, que você já tenha feito algum resumo ou coisa do tipo. Isso vai manter o conteúdo fresco na sua memória e aproveita até os pequenos momentos do dia para você conseguir estudar também. E além disso tudo, para evitar o esquecimento, é essencial você estudar de forma ativa. Isso significa se envolver com o conteúdo, então faça anotações, crie perguntas sobre o que você está estudando, tenta conectar as principais ideias. O estudo passivo, como por exemplo você simplesmente só assistir a aula sem se conectar diretamente com o conteúdo, não é suficiente para você fixar o que você precisa saber, o que você precisa estudar. E em relação a isso, deixa até aqui nos comentários para mim, antes da gente seguir, como você faz seus estudos. Você faz seus estudos de forma passiva, somente assistindo às aulas, somente lendo os PDFs, estilo deixa a vida me levar? Sabe? Ou então você faz um estudo ativo, onde você é protagonista do seu estudo e ativamente participa de todo o processo, de forma atenta, correndo atrás das informações, anotando pontos-chave e tudo mais. Qual tipo de estudo você faz atualmente? Se por acaso você estiver no primeiro grupo, me conta aqui também se você sabia que o estudo passivo, né, esse estudo onde a gente só assiste ali, deixando a vida levar a gente, era uma coisa errada. Você sabia disso? Deixa aqui nos comentários para mim. Então, agora que você já sabe que o estudo passivo, ele definitivamente não é o melhor para o seu estudo para concursos públicos, e agora que você já sabe da importância do estudo ativo, da revisão e de como manter o conteúdo fresco na sua memória de longo prazo, bora passar agora para outro assunto crucial, que é a resolução de questões. Deixa eu te perguntar, você tem resolvido questões das provas anteriores todos os dias das provas que você quer fazer? Se a resposta for não, então sinto muito te falar aqui, você não estudou. É isso aí. Se você não fez questões, você não estudou. Resolver questões é a melhor forma de você colocar em prática o que você aprendeu. É como você treinar para uma corrida. Você não vai melhorar, né, o seu treinamento de corrida só assistindo vídeos sobre corrida. Concorda comigo? Você precisa ir lá, efetivamente calçar, né, o seu tênis e correr, porque senão você não vai nem condicionar o seu corpo. E com concurso público é a mesma coisa. Você precisa resolver questões. Com as questões, você treina o seu cérebro para você pensar como a banca e você também aprende com os seus erros. Então, tenta incluir questões na sua rotina de estudos como parte do estudo mesmo. Isso é obrigatório. Então, depois de estudar um tópico, tenta resolver pelo menos 10 questões sobre esse tópico que você estudou. Isso te ajuda a ver como o conteúdo é cobrado, a identificar os seus pontos fracos e até revisar também ali o conteúdo que você acabou de estudar enquanto você pratica. Além disso, tenta sempre entender o porquê dos seus erros e refazer essas questões que você errou no futuro. Essa é uma das formas mais poderosas de aprender. Então, sempre tente entender o porquê dos seus erros. Os erros, eles dão norte de onde você precisa dar mais atenção nos seus estudos, beleza? Então, agora que você já entendeu como as questões elas são indispensáveis, bora partir para o quarto erro que pode estar te sabotando. E esse é um erro que pode até parecer uma boa ideia no começo, mas que só te atrapalha, que é você tentar estudar tudo ao mesmo tempo.
Você já sentiu que precisava estudar todas as matérias de uma vez? Porque você acha que não vai dar tempo, aquela sensação de desespero, você está estudando uma coisa, mas na verdade já está pensando em outra, sabe? E você está tentando estudar tudo ali ao mesmo tempo de uma forma impossível. Esse pensamento ele é bem comum, mas ele pode estar te deixando mais perdido e mais cansado do que te ajudando. Quando você tenta estudar várias matérias, mas de uma forma superficial, você acaba não aprendendo de verdade nenhuma daquelas matérias. O cérebro, ele precisa de foco para assimilar as informações. E você ficar pulando de uma matéria para outra sem aprofundar em nada, só vai te gerar cansaço, só vai te gerar frustração e no final você não vai ter resultados. Então aqui entra a primeira dica que a gente conversou aqui mesmo nesse vídeo, que é simplesmente a organização. Se você já tiver um bom planejamento, se você fez um bom planejamento de estudo, você vai saber exatamente o que estudar em cada dia e em cada horário. Isso vai evitar que você perca tempo tentando estudar tudo ao mesmo tempo, porque você já está com tudo planejado. Você já vai saber o tempo para cada assunto de forma equilibrada e de forma estratégica, porque isso já vai estar no seu planejamento. Além disso, uma dica extra é você priorizar. Então, tenta estudar primeiro aquelas matérias que têm mais peso na hora da prova, ou então aquelas matérias que você tem mais dificuldade, ou mesmo aquelas matérias que você gosta menos, ou que você às vezes tem até alguma resistência, para você conseguir aprender, e dessa forma você acaba até criando uma simpatia por aquela matéria. Outra estratégia é você dividir o estudo em blocos. Então, tenta reservar períodos curtos ali para cada matéria no dia, como, por exemplo, 1 hora para direito administrativo e 1 hora para raciocínio lógico, por exemplo. Dessa forma, você aprofunda o conteúdo sem sobrecarregar o cérebro e você consegue avançar nas disciplinas ao longo do tempo. Até me responde aqui nos comentários qualquer coisa. Por acaso você já tentou estudar tudo de uma vez e acabou frustrado, ou então está passando por isso nesse momento? Deixa aqui nos comentários a sua experiência, porque a gente quer te ajudar a resolver esse problema também, beleza? E a gente sabendo disso aqui nos comentários, a gente pode até fazer um vídeo mais específico te ajudando com essa questão, tranquilo? Então, por fim, vamos falar agora de algo que muita gente, mas muita gente negligencia, que é respeitar os próprios limites. Não adianta nada você estudar o tempo todo e ignorar o seu descanso. O equilíbrio, ele é essencial para a sua aprovação. E esse é um erro que muitos concurseiros acabam cometendo, mesmo aqueles concurseiros mais experientes. Sabe quando você já sabe que você precisa respeitar os seus limites, mas você acaba se distraindo, né, e acaba se esquecendo disso por conta da rotina de estudos, sabe? E quando você dá por si, quando você percebe, você já está estudando além do que deveria. Isso acontece mais vezes do que você imagina, porque é muito fácil a gente se distrair. Por isso, esse aqui é justamente um ponto que exige uma atenção constante da sua parte. O estudo para concursos públicos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente sempre fala por aqui. Estudo para concurso público é um caminho de longo prazo. Então, se você estuda sem descanso, o cansaço físico e o cansaço mental também, eles vão se acumulando. E com o tempo, isso vai reduzir a sua produtividade e até te deixa mais próximo do esgotamento, e isso pode acabar fazendo você desistir. Então, para evitar esse erro, tenta incluir pausas e momentos de lazer dentro do seu planejamento de estudo. Então, programe intervalos durante o dia e reserve pelo menos um período da sua semana para você só relaxar. Esse tempo de descanso, ele não é perda de tempo. Ele é o que vai te manter motivado e preparado para você continuar nesse longo prazo, para você continuar nessa maratona que são os estudos para concursos públicos. Então, fique atento aos sinais de cansaço. Se você perceber que você está se forçando demais, então só dá uma parada, sabe? Só dá uma recalculada na sua rota, beleza? Às vezes você pode estar sentindo muitas dores de cabeça, você pode estar sentindo irritação, falta de concentração, tudo isso pode ser um alerta de que você às vezes precisa dar um tempo e dar uma descansada, beleza? Às vezes, mesmo com o melhor planejamento, é importante a gente ajustar o ritmo e dar mais espaço também para o descanso. Mas agora, um disclaimer aqui, toma cuidado com isso. Esse é um conselho que às vezes as pessoas levam para o lugar errado. Esse equilíbrio, ele exige que você seja brutalmente sincero com você mesmo. Não confunda sinais de cansaço real com desculpas para você procrastinar. Sabe aquele momento em que você pensa, hoje eu não vou estudar porque eu não estou no clima, hoje eu não acordei muito disposto? Toma cuidado com isso, seja honesto com você sobre o que é realmente necessário e o que pode ser só uma desculpa para você não estudar. Descansar é fundamental, mas manter a constância nos estudos também é.
Beleza? Então faça essa ponderação e tenta realmente ser brutalmente honesto com você mesmo. Então, se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, parabéns. Isso mostra que você está realmente comprometida, comprometido com a sua aprovação. E já que você está tão comprometido, eu quero te dar uma dica extra aqui, uma dica que não estava programada, né, para esse vídeo, que é para você nunca esperar o edital da sua prova sair para você começar a estudar. Sempre use o edital da prova anterior como base dos seus estudos e comece a estudar desde já. Quem se prepara com antecedência já sai na frente aí em relação à concorrência. Então, esperar o edital sair para começar a estudar é um erro que você, que me acompanhou até aqui nesse vídeo, não vai cometer, beleza? E agora, me conta aqui nos comentários também, qual desses erros você já cometeu e qual desses erros você comete e tá pronta para corrigir. Eu quero muito saber como que você vai aplicar essas dicas aí no seu dia a dia, beleza? Essas são as 5 formas de estudo que mais sabotam os concurseiros e agora você já sabe como evitar cada uma delas. E agora que você já sabe como organizar seus estudos, como revisar corretamente, como usar as questões a seu favor, que tal você dar o próximo passo? Nesse vídeo, 5 hábitos essenciais para passar em concursos públicos em 2025, você vai encontrar hábitos que vão te ajudar a manter o foco e a consistência nos seus estudos. E se você quiser saber como se aprofundar em como conseguir organizar o seu cronograma de estudos de uma forma prática, não deixa de assistir ao vídeo Dicas Práticas para criar um cronograma de estudos eficiente. Esses vídeos eles são um complemento perfeito para tudo isso que a gente conversou aqui, vão te ajudar a avançar ainda mais na sua preparação. Vou deixar eles aqui nos cards finais. Então já aproveita para clicar nesses vídeos e você assistir e te ajuda ainda mais para você conseguir afiar o machado da sua preparação, beleza? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Abraços e até a próxima.